No fundo do coração, ele pensou naquele leve perfume, flores silvestres. Mas rapidamente afastou o pensamento, gritando por dentro, não. Seu olhar assustado cruzou de You Jin-vi, que o segurava com uma mão na cintura e a outra ainda entrelaçada à sua. Irmã sênior! Onde exatamente você está me tocando? Gritou Li Xiaozu, em pânico. Ela, igualmente tomada pela confusão, exclamou. Dê desculpe, irmão Júnior. Depois do escândalo, os dois se afastaram num salto. Ela coçou a cabeça, bochechas vermelhas, explicando depressa. Eu não quis dizer nada com isso. Não me entenda mal. Mas ele estava ainda mais transtornado que ela, o corpo arrepiado. Entender mal o quê? Para de corar, isso só deixa tudo mais estranho. Ela agitou os braços, suando de nervoso, e mudou de assunto o mais rápido possível. Eu vou preparar o jantar. Vá descansar. Você também se assustou, não é? Eu? Ele reagiu, confuso. Li Xiaozu cerrou os punhos, o rosto tenso e as veias saltando, o olhar cheio de desconfiança. Será que ele está tentando me fazer mal? Como uma irmã sênior pode agir assim? De repente, ele imaginou o mestre Jian Yang vendo aquela cena, os dois próximos demais, e seu coração gelou ao pensar nas regras do clã. Ainda desconfiado, ele pegou a cesta caída no chão e falou com rigidez. Irmã sênior, de agora em diante, não precisa se preocupar com tarefas pequenas. Deixe isso comigo. Ela ficou parada, sem saber o que dizer. You Jin-vi olhou timidamente, uma das mãos indo até a nuca. Entendido, murmurou, as pupilas baixando, as bochechas ainda coradas. Ajoelhou-se em seguida, pegando a tigela de bronze reluzente. Com um leve sorriso, levantou-a diante dele e perguntou. Posso ajudar? O ar pareceu mudar. Pétalas invisíveis dançavam em volta dos dois. Ele, ainda segurando a cesta, ajoelhou-se também, confuso. Tudo bem, respondeu, desviando o olhar, envergonhado. 2 meses depois, nos campos de treinamento do clã Gongdong. Jian Yang, em traje simples, estava diante de um prédio em ruínas, mãos cruzadas atrás das costas. O que você acha que é a verdadeira técnica suprema de artes marciais? Perguntou. Sem esperar resposta, continuou. Alguns acreditam que a força interior é o mais importante, então se entopem de remédios espirituais. Outros dizem que a força externa é o caminho, treinando socos e chutes dia e noite. Com expressão impassível, ele observava Li Xiaosu em posição de cavalo, o corpo tremendo de esforço. A verdadeira força está no equilíbrio entre o interno e o externo. Só assim o caminho marcial atinge o auge. Nunca negligencie o treinamento, entendeu? Sim, mestre. Respondeu Li Xiaosu, o suor escorrendo sob o sol. Satisfeito, Jian Yang virou-se para ir embora. Muito bem. Vou ver como está seu irmão sênior. Continue firme. Sim, mestre. Respondeu com voz trêmula. Mesmo exausto, Li Xiaosu sorriu. Mesmo que o mestre não dissesse, eu nunca pretendi relaxar. O corpo permanecia firme na postura, mas a mente já vagava. Imaginava uma mulher voluptuosa deitada sob ele. Boa resistência significa vitalidade abundante, de que adianta ser magro feito um graveto se só uma parte é grande? Riu sozinho, empolgado, ignorando o suor que pingava como chuva. Pelo prazer, vale o sacrifício. Sob o sol escaldante, o suor respingava no chão. Mas de repente, algo o intrigou. Por que a posição estava tão confortável hoje? Será que 2 meses de treino já deram resultado? Fechou os olhos e imaginou um corpo musculoso, coberto por uma barba espessa. É assim que os halterofilistas se sentem quando se superam? Recordou-se de quando ainda era eunuco, por mais que treinasse o corpo, sua aparência continuava frágil e feminina. Graças àquele maldito manual de energia interna, o manual do girassol, mesmo aperfeiçoado, seu corpo parecia estranho. E ainda se lembrava do tempo em que enlouqueceu, se não fosse pelo elixir da regeneração daquele charlatão, que incendiou metade das planícies centrais, teria destruído muito mais. Cerrou os dentes, raiva queimando nos olhos. Como pude ser tão tolo na vida passada? Dessa vez, viverei como um homem de verdade. Enquanto ainda fervia por dentro, uma voz suave o chamou.
Irmão Júnior! You Jin-Vi apareceu de repente, pousando ao lado dele. Irmã Sênior! O que está fazendo aqui? Perguntou surpreso. Ela juntou as mãos atrás das costas, sorrindo. O mestre mandou avisar que o treino acabou por hoje. Ele soltou um grunhido, relaxando a postura. O corpo suado quase tremia. Olhando o céu tingido pelo pôr do sol, pensou, já é hora? Mas logo franziu o senho, decidido. Ainda não é suficiente. Preciso fortalecer meu corpo quanto antes. O tempo passa rápido demais. Ela observava, sem saber o que dizer, e apenas suspirou em silêncio. À noite, nas encostas do Monte Conjunto, uma pequena silhueta caiu no chão com força, era Li Xiaosu. De mãos na cintura, murmurou com confiança. Se não for suficiente, então treinarei em segredo. Abaixou-se, cravando o pé no solo. Se quero ter resistência infinita para os prazeres da carne, preciso fortalecer o físico. Fez um leve aquecimento e refletiu. O único problema é o mestre. Ele acha que ainda sou jovem e prepara treinos leves demais. Se souber que estou praticando por conta própria, vai me proibir na hora. Com o corpo aquecido e o coração decidido, começou a correr sob o luar, determinado a se tornar um homem completo, em todos os sentidos. Mas eu não posso negligenciar o treino noturno de passos leves. Treino comum não é suficiente para me tornar o deus da luxúria, pensava Li Xiaosu, correndo feliz sob o luar, cheio de energia. Certo, hoje é tudo ou nada. Murmurou para si, determinado. Mas, atrás de uma árvore, uma silhueta o observava em silêncio. Era You Jin-Vi. Os olhos dela brilhavam friamente na escuridão enquanto o fitava. No instante em que ele percebeu sua presença, seu corpo travou, e soltou um grito surpreso. Por estar distraído, tropeçou numa pedra e rolou morro abaixo, gritando o tempo todo. Da sombra da árvore, ela assistiu à cena, o rosto repleto de impotência. Quando ele finalmente parou de rolar, sentou-se ofegante, coberto de poeira da cabeça aos pés. Irmã Sênior! O que está fazendo aqui? Balbuciou, desesperado. De braços cruzados, ela suspirou. Eu suspeitava que você estava saindo do pavilhão da nuvem azul à noite, e estava certa. Treinando às escondidas, não é? You Jin-Vi se aproximou, estendendo a mão para ajudá-lo a levantar. O mestre disse que o treino em excesso pode prejudicar seu corpo. Eu não posso ficar parada vendo meu irmão Júnior se machucar assim. Li Xiaosu ficou paralisado, suando frio. Droga, por que justo agora ela me pegou? Se eu tivesse ao menos um ano de cultivo interno, teria percebido a presença dela pelo que. O desespero tomou conta. Se ela contar ao mestre, vou ser proibido de treinar à noite, minha resistência vai cair, e o fluxo sanguíneo do meu irmãozinho vai enfraquecer. Isso é sério. Isso ameaça minha vitalidade. Rangendo os dentes, começou a traçar um plano. Com expressão solene, levantou-se e encarou-a. Este indigno discípulo incomodou sua sênior, sinto muito. Mas eu tenho meus motivos. Ela o olhou confusa, o rosto refletindo genuína perplexidade sob o luar. Ele hesitou um instante, depois continuou. Eu e a irmã somos diferentes. O que você aprende uma vez, entende 10. Eu, por outro lado, esqueço tudo logo depois de aprender. Tenho uma mente lenta. O vento soprou, fazendo suas roupas e cabelos ondularem na penumbra. Cerrando os punhos, ele deixou escapar o peso que guardava no coração. Eu não quero ficar para trás. Não quero ser expulso, e acabar vagando pelas ruas como um cão sem dono. Lágrimas escorriam em seu rosto, brilhando sob a luz prateada da lua. Eu não consigo alcançar nem a barra da sua roupa, nem o seu dedão do pé, sussurrou, enquanto as folhas giravam ao redor. You Jin-Vi permaneceu imóvel, as pupilas tremendo. As palavras dele ecoaram em seu peito. Lágrimas de crocodilo, pensou Li Xiaosu, limpando o rosto enquanto tramava por dentro. Com esse coração justo que ela tem, depois de ouvir tudo isso, será que ainda vai me denunciar ao mestre? Ela baixou a cabeça, em silêncio. Ao vê-la se aproximar, ele pensou, está vindo, melhor forçar mais lágrimas. Eu não quero ser expulso, disse, fungando dramaticamente. De repente, ela o envolveu num abraço apertado. Seu corpo alto e forte o cobriu por completo.
Yao Jin-vi segurou a nuca dele, preocupada. Eu não sabia que você carregava um fardo tão pesado, me desculpe, irmão Júnior. Ele ficou completamente paralisado, olhos arregalados, rosto vermelho, suor e baba misturados. Ellie larga, tentou dizer, mas a voz mal saía. Ela apenas o abraçava mais forte, acariciando seus cabelos. Pronto, chega de chorar. Dessa vez, as lágrimas eram reais. Me solta! Me solta, sua maluca! Seus braços são feitos de ferro. Gritava por dentro, desesperado. Não! Meu precioso primeiro abraço! Eu jurei que seria para a beleza incomparável do meu destino. Preso entre os braços dela, resmungou baixinho. Droga, essa sênior roubou 50 anos da minha castidade. Algo macio roçou sua bochecha, o tecido do manto dela. Ele o agarrou instintivamente. Mas, em sua mente, outra imagem surgiu. Um corpo infantil coberto de sujeira, cercado por adultos que gritavam. Monstro! Fique longe dessa coisa! As vozes ecoaram na memória de Yao Jin-vi, a quem chamavam de aberração quando criança. Mas naquela lembrança, uma mão gentil se estendeu a ela. Jian Yong, o mestre, oferecia 2 bolinhos de arroz. Não ligue para o que dizem. Você também é humana. Se falta algo, aprenda a compensar. Venha comigo. A cena desapareceu, e ela voltou à realidade, ainda abraçando Li Xiaosu. O mestre não é alguém que abandonaria um discípulo por ter talento lento, disse com ternura. Segurou seus ombros finos e sorriu. Depois que você entrou para o clã Gondong, passou a ser parte da família. Meu irmão Júnior, para sempre. Ela olhou diretamente em seus olhos. Se estiverem apuros, apoie-se em mim, como agora. Eu sempre estarei aqui. Um sorriso raro brotou em seu rosto. Pronto, está se sentindo melhor? Li Xiaosu fungou, fitando-a como um gato molhado. Pela primeira vez desde que entrei no clã, sinto pena da minha irmã sênior. Enquanto a observava, suspirou internamente. Yao Jin-vi, talento natural em artes marciais, capaz de copiar qualquer técnica só de ver. Mas logo engoliu o amargor. E ainda assim, acabou com o peito feminilizado. Eu conheço bem essa maldição. Só escapei dela depois de renascer. Pensando naquele abraço anterior, Li Xiaosu confirmou em silêncio. Sim, se fosse uma mulher, aquilo até poderia ser considerado um peito. Mas pelas proporções, 99% de certeza, Yao Jin-vi é homem. Sem dúvida. Com a cabeça cheia de pensamentos confusos, amanheceu um novo dia. Na manhã seguinte, Jian Yong anunciou com voz firme. A partir de hoje, você vai interromper o treinamento externo. Li Xiaosu arregalou os olhos. O mestre prosseguiu. Sua base física já é sólida. Está na hora de focar na energia interna. Yao Jin-vi comemorou. Parabéns, irmão Júnior. Mas Li Xiaosu apenas respondeu com frieza. Sim, um sentimento estranho se formava dentro dele. O que é isso? E esse desconforto tinha nome, Yao Jin-vi. Estou feliz por começar o cultivo interno, mas ela não me dá paz nem no café da manhã. Sempre rondando, querendo ajudar. O mestre percebeu sua expressão sombria. Seu rosto não está muito bom, algo errado? Nada, mestre, respondeu, disfarçando. Suspirou internamente. Esquece, tenho assuntos mais importantes. Yao Jin-vi. Recuperando a compostura, falou alto. Mestre, agradeço, mas não quero abandonar o treino externo. O olhar curioso de Jian Yong pousou nele. E, no fundo, Li Xiaosu sabia, o mestre estava certo. Normalmente, depois que se inicia o cultivo interno, o treinamento físico é reduzido ao mínimo, o resto é meditação, espada e técnica. Mas para ele, era diferente. Porque o treino externo é o caminho para o corpo perfeito. E só com o corpo perfeito é que eu poderei conquistar o coração das mulheres. Como ele poderia aceitar reduzir o treinamento externo? Um rosto comum, por mais que se esforce, jamais poderia se comparar ao de Yao Jin-vi. É claro que Jian Yong não tinha a menor ideia disso. Curioso, ele perguntou. Então você não quer diminuir o treinamento externo? Gostaria de ouvir sua explicação. Li Xiaosu, rápido de raciocínio,
Inventou uma desculpa convincente. Diferente do sênior, que possui um talento extraordinário, eu sou apenas um sujeito mediano. Para alcançar o mesmo nível e ajudar na reconstrução da seita, preciso me esforçar o dobro dos outros, Messi. Apesar de parecer modéstia, suas palavras tinham certa lógica. Embora não fosse o método mais eficiente, treinar o corpo depois de iniciar o cultivo interno não era algo inútil. Afinal, imagine dois espadachins usando a mesma técnica, mas um deles com mais força física. Mesmo uma pequena diferença de poder pode decidir o resultado de uma luta. E é justamente essa pequena diferença que vale cada gota de suor derramada. Um dia, todas essas gotas florescerão na forma de uma habilidade suprema, algo que ele, secretamente, chamava de Jardim da Carne. A técnica definitiva, no campo dos prazeres.